Há mais de 2.500 anos, nasceu no norte da Índia, em uma região próxima à fronteira com o Nepal, no reino de Sakya, Siddhartha Gautama, filho do rei Suddhodana e de Maya Devi, a qual veio falecer 7 dias após o nascimento. Seu pai, no sentido de protegê-lo, criou-o dentro de um cuidado especial, confinando-o dentro dos muros palacianos, a fim de que ele não pudesse sentir qualquer tipo de sofrimento em contato com o mundo exterior. Aos 29 anos, curioso em conhecer o que se passava fora daquele ambiente, ele sai do palácio e se depara com uma realidade desconhecida, pois dentro do reino não existiam velhos, assim como qualquer tipo de doença ou motivações que pudessem levar ao sofrimento. Nos primeiros passos fora do palácio, ele vê um ancião e, surpreso, procura falar com o mesmo. O ancião, assustado, foge e Siddhartha o segue. Na caminhada, Siddhartha encontra pessoas doentes e se depara com uma pessoa morta sendo cremada. Até então, ele não conhecia a velhice, a doença e a morte. E essa visão deixou seu espírito profundamente abalado, passando a questionar a real natureza da vida, abandonando todos os prazeres e indo buscar as explicações para as anormalidades humanas e a origem do sofrimento. Por 6 anos, ele mantém contato com inúmeros filósofos, sábios e eruditos, e apesar de ter assumido uma vida ascética, vivendo na floresta, em total abstinência, ele não obtém êxito em sua busca, percebendo que o seu físico estava depauperado. Diz a história que ele tem essa percepção quando escuta um instrutor de cítara falando para sua aluna que as cordas do instrumento deveriam estar na tensão adequada para produzir o diapasão, para propagar o som na medida exata, pois uma corda muito frouxa não tem capacidade de produzir som algum e uma muito esticada romperia, não produzindo também qualquer som necessário. Siddhartha percebe que está impondo ao seu corpo um rigor da tensão de uma corda, o que incapacitava a expressão de sua vontade espiritual. Visto isto, ele se banha, faz uma alimentação adequada e senta sob a árvore de bode, figueira conhecida como a árvore da sabedoria, e entra em um processo de profunda meditação. E neste processo, após sofrer as tentações de Mara, resistindo-as, atinge a iluminação, o nível do desperto, o nível de Buda. Naturalmente, essa história é rica em simbolismos, pois nos mostra o ciclo de evolução do espírito, que nasce puro, vive os prazeres do paraíso, vive em seguida o sofrimento e, após a compreensão da natureza da realidade e sofrer a noite escura da alma, atinge a iluminação. Buda, assim como os grandes mestres, não deixou nada escrito, sendo que os discípulos que escreveram sobre os seus ensinamentos. O primeiro discurso proferido foi em Sarnath, local próximo a Benares, em que é lançado o fundamento do budismo, ligado à natureza do sofrimento, o sofrimento e o caminho de libertação. Buda, para expor a natureza do sofrimento, estabelece as 4 nobres verdades e o caminho óctuplo, que são fundamentos de todo o ensinamento budista. A primeira nobre verdade é a de que existe o sofrimento. Isso é inconteste, pois somos testemunhas vivas desse processo. Não viemos aqui para sermos felizes. Naturalmente, não iremos nos atemorizar diante do sofrimento, mas temos que admitir que isso faz parte da natureza humana. Quem não sofre? O sofrimento é a vida. Nós sofremos para nascer, assim como em toda a trajetória até a nossa morte, que pode ser a libertação suprema.
Platão falava que o corpo é o sepulcro do espírito. Ora, se o corpo é o sepulcro do espírito, a morte, então, é a libertação do espírito, talvez para a vida eterna e a iluminação. A segunda nobre verdade diz que a fonte de todo sofrimento reside no apego de qualquer natureza, às posses materiais, às paixões, ou mesmo a uma vida hedonista, ou seja, toda submissão aos desejos do ego psicológico, aos atributos inferiores do homem, que é a sua personalidade. Este ego psicológico é diferente do ego falado pela teosofia, que corresponde ao verdadeiro homem, a sua essência espiritual, que é, portanto, incorruptível. A terceira nobre verdade diz que é possível se libertar do sofrimento. E a quarta nobre verdade nos revela o método a ser seguido para que isso seja conquistado, que é o caminho óctuplo. Para ilustrarmos essa questão da origem do sofrimento, temos dois vetores, a linha do tempo e a linha dos valores, tangíveis ou não tangíveis. Nascemos e vivemos na busca pela satisfação de prazeres materiais e não materiais, como obtenção de poder, sensações sensoriais, necessidade de sermos reconhecidos e outros. Quando elegemos o objeto de prazer, sofremos para obtê-lo. E quando conseguimos, esse objeto nos dá uma felicidade, mas extremamente passageira, pois o desejo foi saciado, e em seguida nós já estamos a eleger um segundo objeto de conquista. E agora sofremos duplamente, pois sofremos para obter o novo e sofremos para manter o conquistado. E quanto mais vivemos, mais vamos agregando coisas inúteis à nossa existência. A lógica do sofrimento é esta, ou seja, é ilógica. Como podemos fazer para cessar o sofrimento? Evitar a viver nesse processo. Fala-se que no budismo vivemos em Sansara, cujo termo tem duas conotações. Temos a roda de Sansara, que é a roda de nascimento e mortes, mas tem por significado também o andar em círculos, e é este o sentido que estamos aplicando aqui. É o perpétuo mobile, que tem origem na ignorância, na ilusão centrada na permanência das coisas, promovida pelo eu ávido. Nós não temos a nítida compreensão de que tudo isso, ou seja, o processo de obtenção e acúmulos, é na realidade efêmero. Normalmente percebemos isso quando chegamos ao final da vida. A perspectiva da vida agora é limitada e nós questionamos os porquês de se ter tanto para viver. Assim, o caminho óctuplo envolve as seguintes assertivas. É necessário que se tenha um entendimento correto, passando pela compreensão de todo esse mecanismo do sofrimento. Ora, se eu entendo corretamente as coisas, as relações de causas e efeitos, eu tenho que pensar de forma correta, envolvendo tanto o propósito de atitudes como aquilo que eu aspiro da vida, em consonância com o entendimento correto. Se eu entendo e penso corretamente, eu devo zelar pela minha fala, pois posso vir a falar coisas de forma a afrontar a reta compreensão e ao reto pensamento. A mal-fala envolve desde o comentário maledicente até a fala de coisas inúteis, vazias, que nada agregam ao desenvolvimento sadio de nossas vidas. Percebemos que esse processo é uma escada, cujos degraus vão impondo uma dificuldade maior na caminhada. Assim, temos em seguida a ação correta, o modo de vida correto, o esforço correto, diligência e atenção corretas. E, por último, concentração e meditação corretas. Como podemos entrar em um processo de interiorização,
reflexão meditativa se eu não atendo aos aspectos éticos que o caminho exige? Esses princípios estabelecidos pelo Sr. Buda resultaram em uma série de interpretações. O budismo é multifacetado, existindo diversas escolas, diversas tendências, diferentes filosofias que desenvolveram. Mas podemos fazer algumas divisões mais para a compreensão didática. Os dois primeiros fundamentos estão ligados à sabedoria, pois é sábio quem entende e pensa corretamente. No entanto, isso não é uma questão intelectiva, pois às vezes encontramos pessoas muito simples e iletradas, mas profundamente sábias e que entendem essas questões de maneira intuitiva e as praticam. Os 4 fundamentos seguintes estão ligados mais aos aspectos éticos, pois a fala correta, a ação correta, o modo de vida correto e o esforço correto remetem a questões atitudinais. Lembrando que ética está ligada a ações praticadas que não levem prejuízos a qualquer semelhante. E para a ética budista, essa questão tem um envolvimento muito mais amplo, pois não se pode excluir os seres sencientes, ou seja, os animais, pois este é o princípio da Ahimsa, a doutrina da não violência. Os últimos 2 fundamentos dizem respeito à disciplina mental. No vídeo seguinte, falaremos sobre a escola Vajrayana, que é o método de libertação psicológica.